Oi, gente. Meu nome é Priscila Praudi. Eu sou psicóloga, psiconauta, e hoje eu estou recebendo novamente o Rafael Costenza para a gente conversar sobre os mecanismos de ação da psilocibina. Bom, antes da gente falar exatamente sobre os mecanismos de ação, vamos conversar um pouquinho sobre as pesquisas científicas que existem hoje usando a psilocibina para o tratamento de adoecimentos psíquicos, como a depressão, ansiedade, abuso de substâncias, enfim. O Rafael fez um compilado bem legal sobre as pesquisas clínicas que existem até o dia de hoje, né, até julho de 2020. E aí eu queria que você falasse um pouquinho primeiro sobre essas pesquisas, como que elas foram feitas, os resultados, e aí depois a gente entra mais especificamente sobre as teorias, as hipóteses, né, de como que elas funcionam no nosso cérebro. Sim, olá. As pesquisas sobre os ensaios, né, os ensaios clínicos com psilocibina para tratamento de transtornos mentais foram feitos, foram em pequenas quantidades até hoje, né, são estudos pequenos com poucos pacientes. Alguns foram feitos, né, do tipo aberto, né, no qual tanto os pacientes quanto os observadores, os pesquisadores sabiam o que o paciente estava tomando, e outros foram feitos com placebo, né? Todos com suporte psicológico, né, antes, durante e depois das sessões, né, e geralmente tomava-se, né, a psilocibina no caso em duas doses, né, separadas por uma semana entre elas. É, o que eles visavam com essa primeira dose o paciente tinha uma dose mais baixa, né, que o paciente toma para poder se familiarizar com o processo, entender mais ou menos como é que são os efeitos da substância e reduzir a ansiedade. E na semana subsequente é dada uma dose mais alta, né, considerada terapêutica. E aí observa-se, né, o desfecho desejado. E eles mediram no tempo, né, eles seguiram esses pacientes no tempo para saber por quanto tempo duraram esses efeitos positivos. Então, o que a gente tem, assim, são 3 ensaios para depressão, né, que generalizando os resultados, né, assim, obtiveram respostas sustentadas, né, e expressivas, cerca de 60, 80%, né, dos pacientes estavam ainda respondendo ao tratamento até 6 meses depois de ter tomado uma dose da psilocibina, né, dose alta nesse ambiente supervisionado, né. Entre esses ensaios, tinham pacientes, né, com depressão resistente, aquela que a gente considera quando a pessoa não responde a 2 ensaios com antidepressivos comuns, né. Então você vê esses resultados aí num grupo de pacientes de difícil tratamento. Com relação à ansiedade, são 2 os ensaios que foram feitos, né, com segmento de 6 meses, né, mostrando melhoras expressivas, tanto na autoavaliação quanto na avaliação por terceiros. É importante falar que nesses estudos incluíam pacientes que estavam em estágio terminal de câncer, né, assim, pacientes com condições clínicas graves e sem condição de sobrevida, né, então eles tratavam essa ansiedade, essa depressão relacionada com essa angústia com o fim da vida, né. E os resultados eram esses, assim, bastante expressivos, muito tempo depois dessa experiência. Também foram feitos alguns estudos com dependente, 2 estudos, né, sobre abuso de substância. Um deles com dependente de álcool, eles fizeram um programa motivacional e ofereceram a psilocibina num dado momento do tratamento e avaliaram a abstinência, né, depois dessa sessão com a psilocibina e os ganhos que obtiveram após 36 meses, e eles tiveram resultados bastante positivos, assim, no sentido de reduzir, né, as recaídas e o retorno do consumo de álcool. E por último, temos um estudo com tabagismo, né, que foi feito e também com esse programa motivacional, e o que eles obtiveram de resultado foram 67% de pacientes sem fumar, né, abstinentes depois de 12 meses e 60% depois de 16 meses. Isso é um resultado muito expressivo quando a gente olha os resultados, a eficácia das terapias convencionais utilizadas hoje em dia, né? Uhum. Bom, em termos dos estudos com psilocibina, seriam esses. Uma coisa interessante que aparece, né, em muitos desses artigos são as experiências místicas como preditivas de melhora, né?
E é interessante, até no artigo do tratamento para adição de tabaco, né? Eles fazem uma discussão muito interessante, assim, sobre... Porque, assim, às vezes pode ser estranho pensar, uma experiência só impacta tanto, assim, a vida de uma pessoa, né? Como que isso é possível? E aí, assim, sem entrar agora nas características do que seria essa experiência mística, né? Porque isso vale um vídeo só para discutir essa questão. Mas eles fazem a discussão no sentido de, olha, vamos pensar no contrário, né? Vamos pensar em traumas. Se uma experiência traumática pode, de fato, marcar a vida da pessoa, né? Por que não uma experiência mística, uma experiência dessa outra ordem, não poderia também marcar, né? Assim, a vida da pessoa, a experiência, né, da vida da pessoa. Eles comparam, né, a experiência traumática, né, como sendo provocadora de um distúrbio ou um sofrimento mental duradouro, né, permanente depois da vivência dele, com a experiência psicodélica, só que ela teria um valor inverso, assim, né, uma experiência reveladora de um determinado ponto de vista, de uma determinada sabedoria, que essa experiência te marca para o positivo, né? Ela te abre novas perspectivas e você consegue superar, né, esse trauma ou modificar, né, a sua forma de funcionar a partir dali de uma maneira positiva, né? Uhum. Seriam duas formas de marcar a sua psique, né, sua saúde psíquica de formas diferentes. Uhum. E aí, assim, esses são os efeitos mais subjetivos, né, dessa melhora, o que é extremamente importante. Mas hoje a gente vai focar mais nos mecanismos de ação físico-químicos, né, o que acontece no cérebro, de fato. Então, assim, para contextualizar um pouco melhor, eu já falei aqui no canal sobre alguns efeitos que, na verdade, são comuns aos psicodélicos clássicos, não apenas a psilocibina. E aí eu vou falar rapidamente por eles, porque em outros vídeos eu já aprofundei. E aí a gente vai falar sobre algumas outras coisas específicas também da psilocibina. Bom, um primeiro efeito que a gente encontra é o aumento da entropia cortical, que seria esse aumento de imprevisibilidade, da desordem, e também de novas possibilidades, né, de conexão cerebrais. E aí eu falei sobre isso no vídeo da teoria do cérebro entrópico, da morte do ego. Vou ver se eu consigo deixar o link aqui para vocês assistirem, se não tiver assistido ainda. Um outro ponto que a gente percebe é a desintegração das redes de modo neural padrão, né, também conhecido como DMN, e que o Rafael já explicou na primeira entrevista com ele aqui no canal. Então, dá uma olhadinha lá. Essa desintegração dessas redes também pode ser conhecido como um reset, né? Também o pessoal fala de um reset no cérebro, e também esse aumento de comunicação entre áreas cerebrais que normalmente não se comunicam, né? Esses três efeitos que eu falei aqui rapidamente, que a gente aprofundou antes, eles propiciam um aumento de flexibilidade e de plasticidade cognitiva, né? O que é uma característica muito importante da terapia usando os psicodélicos, porque essa janela, né, de flexibilidade que esse uso abre, quando ele é combinado com a psicoterapia, isso de fato propicia melhoras significativas assim em relação ao próprio sintoma, em relação ao próprio adoecimento mental, né? Agora, Rafael, uma coisa que é comum, né, entre todos os psicodélicos clássicos é que eles agem por meio dos receptores serotoninérgicos. Então, para contextualizar um pouquinho, assim, qual que é o papel da serotonina no nosso cérebro e o que ela tem a ver com adoecimentos como a depressão, com estresse, enfim, para que serve esse sistema serotoninérgico? O sistema serotoninérgico ele é bastante complexo, né? Ele é bastante extenso, né? Ele é expresso em praticamente o cérebro inteiro, né? Ele é muito espalhado. E ele é um sistema que ele exerce diversas funções, mas uma das principais funções seria no o papel, né, de moderar a ansiedade e o estresse, né?
A serotonina tem um papel central nisso daí. Inclusive, há uma proposta teórica hoje, né, que explica o papel dos psicodélicos e no que ele se diferencia do papel dos antidepressivos tradicionais, os inibidores de recaptação de serotonina, né? Que o que eles observam é o seguinte, que existem, simplificando muito, né, a questão do sistema serotoninérgico, né, são 7 receptores com muitos subtipos, ele é muito abundante, né, e existe uma teoria, né, que foi proposta sobre o funcionamento dos psicodélicos em comparação aos antidepressivos inibidores de recaptação de serotonina, que os psicodélicos eles teriam uma ação mais sobre o receptor serotonina 5-HT2A, né, enquanto que os inibidores seletivos agiriam mais sobre os receptores 1A, né? Serotonina 1A. E o que existe é uma expressão diferente entre os receptores do cérebro, né? Os receptores 5-HT1A eles estão mais expressos em regiões límbicas, né? Corticais e do mesencéfalo, enquanto o 2A é mais no córtex associativo superior. E o que eles propõem é que o seguinte, que os receptores 1A, eles estão mais ligados a estratégias passivas para lidar com a adversidade, né? Eles promovem uma menor responsividade límbica, a uma redução do estresse, da impulsividade, da agressividade, tá? Promovendo, né, um aumento de resiliência, né? A pessoa acaba tendo mais paciência, né, e uma tolerância ao estresse, com o efeito colateral de promover um embotamento afetivo, que é um efeito colateral comum desses antidepressivos, né? Então, a gente observa realmente uma correlação dessa teoria com a prática. E, por sua vez, os receptores 2A, eles estariam mais envolvidos em estratégias ativas para lidar com a adversidade. Então, ele geraria uma maior entropia cortical, né, com uma redução da rigidez do pensamento, do pessimismo, com um aumento de plasticidade, né, maior sensibilidade ao ambiente, uma capacidade de aprendizagem, né, e uma maior adaptabilidade, mudança. E é justamente a classe dos receptores que os psicodélicos agem. Então, isso acaba, assim, simplificando, né, o funcionamento do sistema serotoninérgico, né, mas para falar desses dois principais aí, tipos de receptores, seria uma tese que a gente consegue observar na prática que faz sentido, né, com o que se observa do efeito dos psicodélicos. Uhum. É bem interessante, né, colocar esses receptores 2A, né, entender esses receptores 2A como chaves, né, para essas estratégias mais ativas, né, para lidar com a adversidade, porque isso de alguma maneira encaixa com alguns outros estudos que a gente vai citar aqui sobre as emoções, né? Então, pegando esse gancho também de comparar um pouco os efeitos dos inibidores de recaptação de serotonina, né, dos antidepressivos clássicos, com a abordagem dos psicodélicos, como que isso influencia no sentir, né? Um estudo que foi feito na Imperial College investigou o efeito da psilocibina na amígdala, que é uma região do cérebro que está relacionada com essa manifestação de reações emocionais, principalmente de medo. Né? Ela, já é sabido assim, que ela tem um papel importante nessa autopreservação, né? Assim, nessa identificação do perigo. E a gente sabe também que pessoas com depressão tendem a ter essa amígdala mais hiperativa, né? E aí, o que eles fizeram, então, nesse estudo? Que foi um estudo que acabou dando origem a vários artigos, né? Participaram, então, 20 pessoas diagnosticadas com depressão resistente, e elas foram submetidas a 2 sessões com psilocibina. É importante lembrar também que elas tiveram apoio psicológico antes, durante e depois dessas sessões. Não foi apenas a aplicação da psilocibina. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram 19 ressonâncias funcionais magnéticas, uma semana antes da primeira sessão e um dia depois da segunda e última sessão com psilocibina. E durante esse exame de ressonância funcional magnética, eles exibiram imagens de rostos humanos com semblantes neutro, de medo e felizes. E aí eles focaram a análise, né, na amígdala. Bom, e quais foram os resultados, então? As pessoas todas que participaram tiveram uma resposta rápida e consistente,
na melhora desses sintomas depressivos. E eles observaram uma ativação da amígdala na resposta a rostos de medo, o que contrasta bastante com o mecanismo de ação dos antidepressivos clássicos, né? O que sugere esse tipo de estudo, né, assim, é que haja uma possível melhora da resposta emocional, né, dessas pessoas diante de estímulos difíceis, né? A ativação da amígdala significaria isso, assim, ela está respondendo mais diante desses estímulos difíceis, mas de uma maneira que permita ela fazer uma reconexão emocional com essa situação, né, que para ela é vista como difícil, né, dentro de um contexto terapêutico, né? O contraste com o antidepressivo é justamente esse. O antidepressivo deixa a amígdala sem resposta. A amígdala fica meio que embotada, né? Então, fica mais difícil fazer essa conexão emocional, né? Então, assim, é importante a gente enfatizar, né, assim, que o papel do psicodélico é ele entrar num determinado momento terapêutico, né, permitindo uma maior sensibilidade emocional e maior aceitação para poder lidar com os conteúdos difíceis, né, Priscila? É importante a gente falar que o que vai acontecer com o psicodélico é que ele vai abrir uma janela de oportunidade de intervenção no qual aquele sujeito vai estar mais aberto, né, a se conectar emocionalmente com determinados conteúdos e poder trabalhar ele dentro de um contexto terapêutico. Bom, às vezes eu vejo bastante as pessoas pensando, então eu vou tomar aqui meu psicodélico, vou tomar um cogumelo, vou tomar alguma coisa porque eu tenho depressão e eu vi que isso, né, eu vi em algum lugar que isso melhora, que isso pode melhorar. Não melhora sozinho, não é a substância responsável pela melhora. Ela é só um facilitador, né, assim, do processo. Ela abre essa janela de oportunidades, como o Rafael falou, para a própria pessoa trabalhar a si mesma. Né, assim, eu acho que também uma outra diferença importante, assim, é que você não vai se eximir dos seus sintomas ou dos seus problemas, né? Você não vai se distanciar deles, assim, pelo contrário. A resolução desse adoecimento psíquico ele se dá a partir do enfrentamento com essas questões, né? Não adianta buscar um refúgio nos psicodélicos como se eles fossem uma droga mágica, porque não são. Eles só realmente facilitam o processo terapêutico que é da própria pessoa, com todo o suporte terapêutico e com essa facilitação do psicodélico, né? E é muito interessante como é que, né, esses postulados, essas teorias, né, casam com o que a gente conhece da neurociência, o que está sendo observado em pesquisa, com esses estudos de imagem, né? Como é que o exame funcional do cérebro vai revelando realmente como é que esses processos, né, sugerem que estão realmente acontecendo ali, né? É muito Uhum. interessante a gente observar e vamos aguardar mais estudos, mais pesquisas que consigam elucidar melhor ainda qual é o mecanismo de ação aí dos psicodélicos nessa área tão fascinante e promissora da ciência. Sim. Certinho. Muito obrigada, Rafael, novamente, pela sua participação aqui. E é isso, gente. Um prazer. Um abraço. Ó, se vocês gostaram, deixa um like, deixa os comentários, se inscreve no canal, me acompanha no Instagram, no Facebook, Priscila Cibina, para a gente ter mais contatos. E é isso. Até a próxima.